Muito boa noite, gente. Ó, seguinte, a gente tá ao vivão aqui, segunda-feira, às 20h30. Por quê? Porque a gente tem uma live hoje muito especial. É um assunto muito legal que vocês vivem me perguntando aqui sobre tentantes, que é quem está tentando engravidar, sobre quem tem dificuldade para engravidar, como que a gente pode ajudar, como que a gente pode. Obrigada, gente, tá falando que tá ótimo o som. Como que a gente pode fazer para essas pessoas que estão começando a essas tentativas mesmo, né? De gravidez, sobre fertilidade. Hoje a gente começa a tentar engravidar muito mais tarde, né? A gente tem essa questão do lado profissional, tá muito ativo. Então aí eu trouxe o doutor Leonardo, já vou convidar ele aqui, que eu já vi que é ginecologista e fala muito, né, nessa parte de fertilidade. Olá! Olá, boa noite, Mar. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também, tudo certinho. Então tá ótimo. Tava te apresentando aqui, Léo. Se apresente, então, acho que é melhor. Bom, meu nome é Leonardo, eu sou médico, né? Ginecologista e obstetra. É, Trabalho atendo bastante pacientes, como você falando, sobre fertilidade, tentantes, otimização metabólica. Aplico já os conceitos da medicina integrativa, funcional, de estilo de vida, como queiram chamar aí, dentro da prática ginecológica, né? Acho que o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto muito relevante, que é um assunto que está bem em alta e um assunto que cada vez é mais prevalente, tanto a questão da obesidade quanto a questão dos problemas ou distúrbios relacionados à fertilidade, né? Ao desejo de gravidez, enfim. Então, é isso. Sou médico ginecologista e obstetra. Eu acho que isso é legal, né, Léo, da gente falar um assunto, porque igual eu comecei introduzindo aqui, a questão de hoje nós mulheres protelarmos um pouco, né, o início dessa gestação. Então a gente soma tudo, né? Porque assim, a gente protela muito o início da gestação, muito porque a gente considera muito o lado profissional, mas ao mesmo tempo estamos mais estressadas, estamos usando hormônio por mais tempo, temos um estilo de vida não tão saudável desde o início, né, da vida, a gente coloca muito a correria como responsável por isso, e aí a gente acaba vendo muito isso no consultório, né, Léo? Quando a mulher verdadeiramente decide engravidar, ela tem uma dificuldade grande que isso aconteça. Perfeito. Na verdade, né, que nem você comentou, são vários fatores, né? São fatores de trabalho, fatores culturais, fatores relacionados a estilo de vida, que os casais em si, né, não só as mulheres, mas os casais estão cada vez mais adiando a maternidade, a paternidade, enfim. E as mulheres em si, elas já nascem com uma reserva ovariana. Elas já possuem ao nascimento, e principalmente a primeira menstruação, ali em torno de 10, 11, 12, 13 anos de idade, todos os óvulos presentes nos ovários. Ao contrário, um pouco diferente com nós homens, que a gente vai produzindo, né, e renovando a produção de espermatozoides. Mas tudo que a mulher fizer, e aí a gente abrangendo um pouco esse período aí, desde a vida intrauterina até o nascimento, até a primeira menstruação e principalmente durante o período reprodutivo, tudo que for relacionado ao estilo de vida, tudo que for relacionado a condições ambientais, obviamente que associado a uma questão genética também, pode impactar na fertilidade, pode impactar na velocidade de perda desses óvulos, na qualidade desses óvulos, e isso pode estar diretamente relacionado com problemas de infertilidade no futuro. Então, cada vez mais a gente tem que falar, tem que conversar, tem que debater, discutir sobre esses fatores que interferem na fertilidade, né? E também orientar a respeito de preservação de fertilidade relacionado a esses fatores. Eu acho que isso é um ponto bem interessante, porque a gente ouve falar isso, né? A mulher já nasce com um tanto de óvulos e é isso. Só que ninguém fala ou não se falava tanto
de que a gente consegue também melhorar a qualidade e melhorar também a velocidade que a gente vai ter essa menopausa, né? Que afasta cada vez mais a questão da fertilidade. E isso está muito ligado ao estilo de vida da mulher, sem sombra de dúvida, né? Do homem também, mas assim, com foco mais na mulher aqui agora, né? A gente acaba que interfere diretamente, né? A qualidade desses óvulos, como que eles vão ser, porque você pode ovular e esse óvulo não ter uma qualidade para ocorrer a fecundação propriamente dita. Perfeito. Duas coisas distintas, né? A qualidade e a quantidade de óvulos. A quantidade de óvulos, que é o que a gente refere-se a reserva ovariana, né? O termo que a gente usa assim, chega uma paciente para mim hoje no consultório, a partir dos 30, 31 anos, uma das questões que nós, não só o ginecologista, mas todos nós médicos devemos questionar, levantar, por mais que seja uma consulta às vezes de rotina ou com outras questões, tem desejo de engravidar? Já tem filhos? Né? Quando deseja engravidar? Essa é a primeira questão. A partir disso, a gente consegue conversar com essa mulher e orientar uma avaliação da reserva ovariana. A reserva ovariana é a quantidade ainda de óvulos e de folículos que essa mulher tem nesses ovários, que a gente consegue, através de alguns exames, fazer uma previsão, né? Estimativa. Uma estimativa, perfeita palavra. E um dos exames mais utilizados para a gente fazer essa avaliação é o hormônio antimileriano. Então a gente pega a idade da mulher, a quantidade de hormônio antimileriano e consegue orientar ela, o antimileriano, ele serve para a gente guiar essa mulher e orientar quanto às possibilidades de quanto tempo ainda e quanto está essa reserva ovariana. Porém, uma das coisas que pouco se fala, ou deveria ser mais ou menos, que o antimileriano, ele não prevê, primeiro, a qualidade desses óvulos, e segundo, ele não é um bom preditor de taxa de fertilidade. Vou te dar um exemplo de hoje. Hoje eu te atendi uma paciente no meu consultório, que com antimileriano com 41 anos, um antimileriano de 0,2 está grávida. Né? A gente conseguiu aí, fez uma preparação e conseguiu uma gravidez. Então, se você for ver, é bem baixo o antimileriano, até para a idade dela, mas ela conseguiu engravidar. Agora, o antimileriano, como eu disse, não vê a qualidade desses óvulos, né? E qual que é o principal preditor? Um dos principais preditores da qualidade é a idade. Então, conforme a gente sabe que a mulher ela vai passando, principalmente após os 35 anos, vai caindo bastante a qualidade, mas também os fatores de estilo de vida. Então, eu posso ter uma mulher de 37, 38, 39, que é uma mulher, e aí a gente vai ser um dos temas, um dos assuntos que a gente vai abordar aí com foco hoje, que é a obesidade, né? Então, uma mulher com uma boa composição corporal, que não apresenta resistência à insulina, com marcadores inflamatórios negativos, uma mulher que dorme bem, que come bem, que treina, né? E essa mulher, ela vai ter uma qualidade do ósseo que ela está ovulando. Ao mesmo passo, eu posso pegar, não só falando da idade, uma mulher de 30 anos. Só que essa mulher vem, sei lá, de uma depressão, ganhou 10, 15 quilos no último ano, vive estressada, está com uma baixa autoestima. Essa mulher, com essa depressão, ela começou a tomar vários remédios. Essa mulher, ela não come direito, ela dorme tarde, vive com ansiedade. Então, essa mulher talvez tenha até um óvulo de pior qualidade do que uma mulher mais velha. Então, quando a gente vai falar de reserva ovariana, de qualidade de óvulos, de avaliação de fertilidade, a gente tem que considerar, é multifatorial, né? E os fatores de estilo de vida aí, com certeza, são um ponto, um pilar muito importante. Acho esse um ponto muito interessante para falar, porque você citou do antimuleriano e a gente vê, vamos supor, as pessoas estão aqui assistindo a live, aí amanhã vai lá correndo idosa o antimuleriano, né? E às vezes a paciente chega para mim no consultório, já deve ter acontecido com você, de chegar assim, Marcela, não tenho mais opção, que o meu tá muito baixo, tá muito ruim e tudo mais. E na verdade não é isso, né? É legal deixar isso claro, que um antimuleriano baixo, você não está fadada a não conseguir engravidar. E a gente consegue melhorar também um pouco esses níveis, independente do que a gente vai fazer, da qualidade de vida que essa mulher vai ter, para ela ter uma qualidade maior. Então, eu falo isso porque isso aflige muito as mulheres, né? Às vezes você se vê diante de um exame e acha que aquilo ali tá a sua história escrita de que você não vai mais engravidar, né? E que não é bem assim. Perfeito.
Não, o antimileriano, ele não é um bom preditor de fertilidade, né? Então, posso ter uma mulher com 2 de antimileriano, esse antimileriano é uma reserva excelente, que não consegue engravidar, e o Engravidar. contrário também é. E a gente consegue melhorar, tá, Mara? A gente consegue bastante melhorar, principalmente com mudança do estilo de vida. Então, quanto mais a mulher consegue mudar e o estilo de vida dela é menos saudável, ela consegue mudar, e associado a essa mudança no estilo de vida, uma boa suplementação, uma boa avaliação, melhorar marcadores inflamatórios, né? Olhar bem para esse intestino, fornecer alguns nutrientes que possam estar depletados, né? Um deles, o mais clássico aqui quando a gente fala de antimileriano, já que a gente está no antimileriano, é a vitamina D. Todos os estudos mostram de que quando a gente vai subir os níveis de valores de vitamina D, só de subir os valores de vitamina B, você pode aumentar de 15 até 40% o valor do Enfim. antimileriano. Então, se você, por exemplo, hoje faz um antimileriano e ele dá baixo, então amanhã vocês vão lá dosar, ou ele dá um valor que você não estava esperando para a sua idade. Você dosa junto uma vitamina D, tem uma vitamina D, sei lá, deficiente, de 20, de 30, insuficiente. E só de você corrigir esse valor de vitamina D, repetir o antimileriano depois, a gente já vai ter uma belíssima surpresa. Então, nutrientes, mudanças de estilo de vida, desinflamar, olhar para esse intestino, olhar que a gente tem o eixo, tá aí também, intestino, gônadas, microbiota, isso tudo está interligado. É o que a gente fala todos os dias, né, da medicina integrativa, é olhar para o todo e não olhar assim, esse ovário está doente, eu vou ter que estimular, eu vou ter que fazer um procedimento, você... Não, olha para o todo. Acho que um dos grandes, diria, erros aí, ou uma das grandes que as clínicas de reprodução humana não olham é para terreno biológico, para a mulher, para esses marcadores que eu, como ginecologista, eu pego muitas vezes, às vezes o paciente vem para mim, doutor Léo, não fiz 1, 2, 3 FIVs, não deu certo. Tu vai olhar os marcadores metabólicos, inflamatórios, nutrientes, todos, até com deficiência de ferro, deficiência de vitamina D, deficiência de várias coisas que poderia ter ajudado muito a melhorar o desfecho. Então, a gente melhora os desfechos reprodutivos fazendo uma boa avaliação, uma boa metabolômica, olhando para essa dieta, olhando para essa nutrição, interferindo nesses fatores de vida, com certeza a gente consegue melhorar muito desfechos Muito. reprodutivos. É interessante porque eu tenho uma paciente no consultório que foi recentemente para fazer criopreservação, que é quando congela os ovos, pessoal. E aí ela voltou com pedido de exame de lá e só tinha HIV, hepatite, Zika vírus, que agora é obrigatório, né? E um antimalariano. Aí eu falei, vamos ordenar tudo, vamos pedir tudo, vamos pedir as vitaminas, os minerais, vamos pedir os hormônios. Aí a gente equilibra, até porque para você ir fazer a criopreservação, ou se você já tiver uma fase de fazer uma FIV, uma fertilização, você fazer com um terreno preparado, com um ovário preparado, você com certeza terá um sucesso assim exponencialmente melhor, né, Léo? Perfeito. Né? Esse preparo ele é muito importante e realmente é assim, ó, é incrível como se dá pouco valor dentro das clínicas de reprodução. Os melhores fertileutas hoje, graças a Deus, já abriram o olho para isso, já trabalham com nutrição, já trabalham com nutritiva, com funcional, já fazem todo um preparo, porque eles perceberam de que o resultado deles vai ser muito melhor, porque o que faz o sucesso, o nome de uma clínica de reprodução, é quanto eles A taxa de conseguem fertilização. engravidar. Exatamente. Então, tudo que faz eles melhorar, só que eles dominam todas as técnicas de reprodução, dominam todos os protocolos de indução com medicação, dominam todas as tecnologias, exames às vezes invasivos, como Alice, como ERA, como várias coisas, testes genéticos, e esquecem do básico, esquecem de perguntar para o seu paciente se ela está dormindo bem, esquecem de avaliar a composição corporal, nunca ouviram nem falar numa bioimpedância, do gordura corporal, não sabe os efeitos metabólicos, por exemplo, de que uma resistência à insulina, uma resistência à leptina, de que uma obesidade, que tudo isso pode interferir nos resultados deles. E eu sempre falo assim, né, Mara? A gente tem duas áreas muito boas, muito importantes dentro de um processo de produção, e ou seja natural, ou seja de técnicas de reprodução assistida, muito importantes que a gente pode interferir. O primeiro delas é o estímulo ovariano. Então, é entender que aquele processo, desde aquele óvulo que está lá na reserva ovariana, que está numa fase parada, né, latente, vamos dizer assim, uma linguagem mais certa, para mais fácil de entender. Ela está lá, aqueles óvulos, a mulher ela vai ter uma quantidade muito grande, nem todos eles estão ativos, eles ficam lá latentes. E
por ciclo são recrutados, né? Então, para sair desde o início de uma recrutação daquele folículo que está dormindo até uma ovulação, esse processo aí ele vai durar em torno de uns 3 meses. E esse óvulo ele vai depender muito, 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 ele vai gastar muita energia, ele vai necessitar de bastante produção de energia, de uma boa formação de mitocôndrias, de todo um processo, um maquinário, né, celular, para que ele consiga atingir uma boa qualidade. E nós conseguimos interferir aí nesse processo. Então, para estímulo, desde o começo até a ovulação, a gente consegue interferir na melhora da qualidade da ovulação, na formação de óvulos e de embriões. E aí os embriões também não só a importância do óvulo, mas também do esperma, porque é 50%. E na fase de implantação, que é quando esse embrião, às vezes, sai lá dos ovários e tem que cair e se implantar dentro do endométrio. E essa parte de implantação, muitas vezes, é onde o bicho pega. Eu tenho diversas pacientes que vão para técnicas de reprodução assistida, falam assim, nossa, mas doutor Léo, eu tive falhas de implantação porque eu tinha embriões de excelente qualidade, eu tinha 4, 5 embriões, nota A, nota top, só que ele não implanta. Então, olha só que loucura. E aí, quando a gente vai estudar, quando a gente vai a fundo nos trabalhos, nas novas evidências, a gente percebe que, primeiro, é uma questão de imunologia. Esse sistema imune ele pode estar alterado a nível sistêmico, e a gente cada vez mais vê o aparecimento de doenças autoimunes, e também de microbiota. E dentro dessa imunologia, a gente pode entender várias alterações de disbiose uterina, disbiose. Então, a gente consegue interferir tanto no processo de ovulação, na qualidade dos óvulos, no processo de ovulação, de fertilização, quanto também no processo de implantação. Essas são as duas grandes áreas que a gente consegue agir aí para melhorar taxas de desfechos reprodutivos. Porque, na verdade, a saúde ela é algo integral, né, Léo? Que eu acho que é o que a gente mais bate aí em todas as teclas o tempo todo, e é interessante porque, assim, né, você é ginecologista, eu atuando na área da nutrologia, e no fim das contas a gente está ali patinando na mesma área, né, no mesmo, com as suas peculiaridades e com as suas diferenças, mas no fim o que a gente quer fazer é isso, é tratar o paciente como um todo, porque o processo de engravidar em si não é um processo tão simples, né? Apesar de que para algumas pessoas é muito fácil, mas não é uma coisa tão simples assim. E aí, quando a gente trata a integrativa, né, a parte de gerar tudo isso, a saúde integral, e lembrar que saúde não é ausência de doenças. Então, às vezes, a pessoa não ter um diagnóstico, ela não tem um diagnóstico de hipertensão, eu não tenho um diagnóstico de diabetes. Isso significa que eu sou saudável? Não necessariamente, né? Então, até essa questão da obesidade, a gente vê a obesidade não sendo considerada doença. As pessoas acham muito que, eu tô com sobrepeso, eu tô gordinha. Mas não percebe que estar sobrepeso, estar gordinha é doença. A gente tem que tratar e lidar como doença. Sim, eu acho que a obesidade não existe. O primeiro mito que vamos quebrar aqui já de uma vez por todas: não existe obeso saudável. Pode não ter, aparecer doenças, não ter doença, mas não existe como você ter estar com o teu metabolismo saudável quando você está obeso. Isso a gente já tem inúmeras evidências, não é uma opinião minha, né? Eu venho aí de uma família de obesos, né? Minha família, a gente tem bastante histórico, eu tenho bastante histórico familiar, então eu entendo bastante com isso. Eu entendo que quem está num processo de obesidade ou está obeso não é porque quer, tá? Isso a gente é diferente de a gente não estar valorizando. Mas a questão é o seguinte: a gente sabe hoje, né, Mara, que o tecido adiposo, o tecido gorduroso, ele não é um tecido inerte, não é simplesmente um depósito de energia, né? Simplesmente ele não tá lá, assim, aquela gordura aqui nos homens mais acumulada na região visceral, na região da barriga, né, pelas questões de ter mais testosterona, ou nas mulheres esse acúmulo de gordura se dá mais na região aqui dos culotes, dos quadris, das coxas, um padrão mais estrogênico, né? Esse tecido ele não é simplesmente um acúmulo de energia, uma reserva de energia. Tem reserva, né? Esse tecido, ele é um tecido ele é um tecido endócrino, ele secreta, tem a capacidade de secretar citocinas. E o que são citocinas? Citocinas são moléculas, peptídeos, enfim, que conseguem ter uma resposta, uma ação metabólica. Então, esse é o primeiro conceito que eu quero que vocês entendam. O tecido gorduroso, ele pode secretar, por exemplo,
uma citocina inflamatória, como uma interleucina 6, um TNF-alfa. Então, toda pessoa que tem excesso de tecido adiposo, ela está, no mínimo, inflamando. Também por secreta resistina. Resistina é um tipo de citocina que leva à resistência à insulina. Então, quando a gente está obeso, né, quando a gente tem excesso de gordura, nós vamos desenvolver invariavelmente um processo de resistência à insulina, porque o tecido muscular, que também é um tecido endócrino, mas o tecido muscular, ele é um tecido que melhora a sensibilidade à insulina. As citocinas liberadas, as miocinas, que são as citocinas liberadas pelo tecido muscular, eles melhoram de uma maneira muito ampla a resistência à insulina. Então, quanto mais massa magra, mais massa muscular eu tenho, melhora a minha sensibilidade à insulina. Já o tecido adiposo, ao contrário, através dessa resistina, aumenta essa resistência à insulina. Sim, Também há uma adipocina muito famosa chamada leptina, que cada vez mais é alvo de estudos. Então, vocês têm que entender que o tecido adiposo, ele é um tecido endócrino, é um tecido secretor, que ele vai interferir em diversas áreas do metabolismo, e é por isso que a gente afirma hoje, com toda certeza de que pessoas que têm excesso de gordura ou que estão em estado de obesidade, elas vão ter alterações metabólicas que vão levar a um estado de resistência à insulina, a um estado de inflamação sistêmica, junto com a inflamação, o estresse oxidativo, e que, como sabemos hoje, dentro da medicina integrativa, da medicina molecular, o processo de resistência à insulina, de inflamação e de estresse oxidativo está na causa ou na base de todas as doenças crônicas não transmissíveis, seja uma hipertensão, um diabetes, uma síndrome metabólica, doenças neurodegenerativas, câncer, enfim, doenças autoimunes. Então, não tem como você estar com excesso de peso, com excesso de gordura abdominal e estar saudável. E essas citocinas e esse processo de resistência à insulina, de inflamação, de estresse oxidativo, de leptina e resistência à leptina, também é a causa de infertilidade, de aumento na infertilidade relacionada à obesidade. Porque a gente sabe de que quem tem obesidade tem 3 vezes maior risco de infertilidade comparado a mulheres que têm peso normal, isso também para homens. Isso é interessante frisar da questão da inflamação, porque eu sempre dou o exemplo assim para os meus pacientes, que às vezes a gente fala, você está inflamado, né? A gente usa muito esse termo. E o que a gente quer dizer com isso, né? Eu sempre diferencio com inflamação aguda e crônica, né? Por exemplo, você vai lá, a mulher vai fazer unha. Aí aquilo, você tira um cantinho aqui da unha, aquilo vai ficar vermelho, inchado, inflamadinho. Aquilo é uma inflamação aguda, tem uma causa. A inflamação crônica é exatamente a mesma coisa, só que a nível do corpo inteiro. Então, a nível sistêmico, você vai se alimentando mal, tendo estresse, ganhando peso, aumentando esse tecido adiposo, aumentando tudo isso. A gente aumenta a produção dessas interleucinas, desses peptídeos inflamatórios, que faz com que inflame o nosso corpo e aumente o nosso risco de doenças. Então, tratar a inflamação é sempre a base para a gente tratar qualquer doença. E a obesidade é uma grande inflamação do corpo. Agora, o que eu acho legal a gente colocar também, Léo, que a gente fala muito do sobrepeso, mas a gente esquece também que existem as mulheres que estão magras e obesas, né? Que são as mulheres sarcopênicas. Então, por isso que a gente fala tanto da avaliação da composição corporal, de uma bioimpedância, porque às vezes a mulher está visualmente, esteticamente magra, acha que está tudo bem. Eu falo que às vezes isso é até mais difícil de tratar, porque quando você, como a obesidade muitas vezes incomoda muito a mulher, ela é um fator desencadeador para aquela mulher ter persistência e vontade de mudar. Mas quando ela está visualmente magra, e aí a gente faz lá uma avaliação da composição corporal e vê que ela tem 40, 35, 38% de gordura, ela também vai ter os mesmos mecanismos de obesidade que o Léo explicou com relação à fertilidade aqui também, né? Perfeito. Não há nada pior para o metabolismo do que você se ter obesidade e sarcopenia. Para quem não sabe, a obesidade, todo mundo está familiarizado, mas o termo sarcopenia é baixa massa muscular. Então, muitas pessoas têm obesos que têm uma boa massa muscular
por debaixo do tecido gorduroso. E tem obesos que têm uma baixa massa muscular. Então, isso é pro sistema, pro sistema metabólico, pro metabolismo, é muito pior o quadro de obesidade e sarcopenia. Mas um ponto positivo é que quando essas mulheres, essas pessoas, elas começam a treinar, quando essas mulheres elas mudam o padrão de alimentação, a transformação também é muito mais rápida. Porque ela consegue ganhar massa magra e perder gordura ao mesmo tempo. Então, o turnover metabólico, o estalo que dá para a saúde, isso é muito interessante. Outra coisa que é muito comum em pessoas obesas é um conceito que cada vez mais está surgindo, e isso impacta direto na fertilidade. Não sei se você já ouviu falar nesse termo, quem está aqui já ouviu falar, que é hidden hunger, ou seja, a fome oculta. O que quer dizer isso? Que apesar, porque quando a gente pensa numa pessoa desnutrida, né, a gente pensa naquela pessoa que ela é aquela pessoa na África, aquela criança que a gente vê as fotos clássicas com as costelas aparecendo, as que passam fome e tudo, né? Isso aí realmente é uma forma muito comum de desnutrição, principalmente nos países asiáticos, países africanos, né? Que a gente chama de calorie hunger, ou seja, uma fome de calorias. É um estado de pobreza, um estado de degradação social, que realmente essas pessoas elas passam literalmente fome, né? Porém, o que a gente tem observado no Ocidente, o que a gente tem observado com o nosso padrão de dieta aqui ocidental, nos países mais desenvolvidos, é o termo hidden hunger, a fome oculta, que nada mais é do que uma fome de micronutrientes. O que quer dizer isso? Você olha aquela pessoa super obesa ou aquela pessoa acima do peso e, na verdade, ela está desnutrida de micronutrientes. Quando você vai fazer uma avaliação de ferro, quando você vai fazer uma avaliação de selênio, de zinco, de complexo B, de B12, de B9, quando você dosa esses múltiplos micronutrientes, você vê uma grande depleção. E aí, junto com a depleção desses micronutrientes, porque essas vitaminas e esses minerais, eles são utilizados pelo nosso metabolismo para fazer reações bioquímicas, formação de hormônios, principalmente tireoidianos, para reações hepáticas, de detoxificação, de eliminação de toxinas, né? Então, quando você vai ver essas pessoas, elas, pelo padrão de consumo de comida delas, com muitas calorias, então vamos pensar em sorvete, vamos pensar em pão com margarina, café da manhã do brasileiro, né? Pão com margarina e café com leite, que é um alimento, que são alimentos muito ricos em calorias, mas pobres em nutrientes, em gorduras, em fast foods, em pacotes de bolacha, em farináceos, isso tudo tem uma grande quantidade de caloria que engorda, mas não tem nutriente. Cadê o zinco? Cadê o selênio? Cadê o cálcio? Cadê o ferro? Cadê o magnésio? Cadê os nutrientes, né? Então essas pessoas, elas têm o excesso de peso, excesso de caloria, obesidade, mas ao mesmo tempo ela tem depleção de micronutrientes e isso corrobora mais ainda para esse estado pró-inflamatório, pró-oxidativo de distúrbio metabólico, síndrome metabólica, né? Isso é legal da gente observar, porque até a gente de regiões totalmente diferentes, né? Mas a alimentação do brasileiro, ela é sempre assim, baseada na farinha, no carboidrato. E é interessante porque às vezes o paciente começa a comer comida de verdade, né? E aí ele tem a sensação de que, nossa, eu tô comendo até mais. Mas é porque realmente, quando você come comida de verdade, a quantidade que você pode comer para a gente pensar no nível de caloria que a gente pode ingerir é muito maior. E dá muito mais saciedade, né? Porque todos esses micronutrientes, todas essas fibras, tudo isso proporciona uma digestão de uma forma mais gradativa, mais lenta, não causa os picos de insulina, e aí você consegue consumir uma quantidade maior, e é um grande fator para o emagrecimento. Porque se você tem uma alimentação adequada, com uma ingesta adequada de fibras, de nutrientes e de água, você com certeza vai conseguir ter o resultado que você deseja sem passar fome, porque emagrecer não é passar fome, né? Perfeito. Vamos dar um exemplo prático aqui para então, o pessoal está muito quietinho, ninguém está perguntando nada, ninguém está Eu ia comentando falar isso, nada, quem tiver dúvida pode ir mandando dúvida, gente. Mas vamos pensar um pouquinho assim, vamos pensar então quando a gente está falando de obesidade, de metabolismo, vamos pensar na tireoide. A tireoide é um grande regulador do nosso metabolismo. Na verdade, os hormônios tireoidianos, principalmente o T3, eles comandam toda a taxa metabólica basal, o processo de formação de energia, atua em todo o nosso metabolismo. O que a gente precisa para fazer hormônio tireoidiano? A gente precisa de tirosina. Tirosina é um aminoácido
que é encontrado principalmente em fontes de proteicas, né? De carne, de ovos, de aves, de porco, enfim, carnes, né? Então, se a pessoa já não come uma grande quantidade de carne, mulheres muitas vezes têm dificuldade de comer proteína. Se você começar a reparar no prato das mulheres, na grande maioria, óbvio, né, Mário? Eu sei que quem treina, quem anda esportivo, quem vai come bastante, a gente tem que se forçar e até é difícil para mim, para nós homens. Então eu estou fazendo agora a dieta pensando em academia, em performance, para bater a meta de proteína. É algo muito difícil só com alimento, só com carne, só com comida, mas enfim, a gente precisa de aminoácidos. E se você olhar de uma maneira geral, conversando com as minhas pacientes, eu percebo que muitas vezes as mulheres, elas comem um pouquinho, não, come carne, come, mas você vai ver um pouquinho, e quem come pouca proteína geralmente desvia para comida de carboidratos. Ferro, né? Então, o ferro é fundamental para a tireoide, zinco, selênio e iodo, né? Então, a gente tem esses nutrientes necessários para formar, para fazer e para transformar o T4 e T3 e fazer o metabolismo da tireoide funcionar. Se você não tem um consumo adequado desses nutrientes, ou se você depleta esses nutrientes, ou se nos seus alimentos não tem, você não vai conseguir formar hormônio tireoidiano. E aí você perpetua um estado de baixo metabolismo. Hoje é quase assim, no meu consultório, é quase muito prevalente a queixa de dificuldade de perda de peso, né? E como sabem que eu mexo com hormônios, que eu faço a reposição hormonal, vem sempre preocupados com a tireoide. E vou te falar que tem muita tireoide que não funciona direito e que o primeiro passo não é repor o hormônio tireoidiano, é corrigir essas deficiências de nutrientes. Então, esses dias eu peguei uma paciente com baixo T3, o T4 bem normal, o TSH meia boca e um T3 baixo. Eu fui dosar o selênio dela, selênio muito baixo, então ela não tinha selênio para fazer a conversão de T4 em T3. E isso é uma coisa legal, né? Porque a gente trabalha com hormônio, então as pessoas acham que sempre o hormônio vai ser a nossa primeira opção. E, na verdade, não necessariamente o hormônio é a primeira opção, né? Porque existem muitas coisas por trás. Eu brinco que até que às vezes as pessoas me falam assim, manda aqui na caixinha, ou acho que no consultório hoje menos, mas fala assim, o que eu posso fazer além de atividade física e alimentação? Gente, não é além, tipo assim, isso tem que fazer, né? Porque a gente fala como se pulasse, se isso não fosse tão importante, né? Perfeito. A Mia perguntou, dá para atingir os níveis ideais de vitaminas no mais indicado é a suplementação para atingir? Então, assim, vou dizer bem a verdade, assim, com o nosso padrão de alimentação é muito difícil atingir todas as proteínas, as vitaminas, os minerais, né? Então, mais indicado. Tem algumas coisas que é fundamental, que assim, vamos botar aqui algumas fundamentais, por exemplo, vitamina D. Quase todo mundo, se não suplementa a vitamina D, vai ter níveis deficientes de vitamina D. Outra coisa que a gente não atinge de uma forma alguma com a nossa alimentação, ômega 3. Magnésio, nosso solo pobre em magnésio, água pobre em magnésio, nosso solo não tem magnésio, consequentemente nossos alimentos não têm magnésio. 80% das pessoas adultas no Brasil não conseguem, através da alimentação, o mínimo de magnésio diário possível. Necessário, né? Os solos ricos em magnésio são solos vulcânicos, por exemplo. O Japão é um dos lugares que mais tem magnésio nos alimentos e no solo, porque o solo deles é vulcânico. Então, magnésio, teoricamente, todo mundo deveria suplementar. Ômega 3, né? Não temos boas fontes de ômega 3. Ninguém consome a quantidade de peixe suficiente. Então, algumas coisas com certeza. E o resto, né, seria bom dosar, fazer uma avaliação de dosagem mesmo. Por isso que quando falam assim, porque dosar, fazer reposição de vitaminas, dosar, isso não serve para... Pelo contrário, isso é uma desatualização, uma desinformação. Geralmente, quem fala esse tipo de informação não tem a mínima noção sobre bioquímica, não tem sobre metabolismo e fica falando, porque não tem o conhecimento, fica falando sobre isso, né? Eu acho sobre assim, essa questão da alimentação, e que eu acho interessante também a gente colocar, é que assim, mesmo que você tenha uma alimentação saudável, né, uma alimentação do dia a dia ali, bem certinha, acaba que a nossa alimentação, além de ter essas questões do solo, igual o Léo colocou pra gente, né, hoje os alimentos, é muito difícil ter uma alimentação 100% orgânica, é muito difícil o orgânico de verdade mesmo. Mesmo eu que estou aqui numa região mais interiorana, é complicado você ter esse acesso sempre. Então, assim, eu brinco que polivitamínico, saúde intestinal, né, para começo de conversa, e polivitamínico é uma coisa que meus pacientes levam para a vida, porque às vezes eles perguntam assim, isso aqui eu vou tomar para sempre?
Aí eu sempre explico, ó, para sempre não existe, mas polivitamínico é uma coisa que eu prescrevo individualizado, né, de acordo com a necessidade de cada um. É uma coisa que eu acho muito importante todo mundo fazer uso. Isso aí. Assim, a gente fala sobre assim, alimentação, sobre carboidrato, sobre esse padrão de alimentação, e muitas vezes as pacientes falam assim: pá, doutor, mas o que que eu vou comer? O que que eu vou comer no café da manhã? Eu não posso comer pão, não vou tomar meu café com leite, com açúcar. O que que a gente come, né? Bom, existem várias opções. Eu não estou dizendo que é fácil, né? Eu estou dizendo que há como fazer. Por exemplo, come mamão, come uma fruta, né? Fruta, um mamão, um melão, alguma fonte. Come uma fonte proteica, né? Come um ovo, né? Geralmente o Uhum. ovo é o mais fácil. Um dia faz um ovo mexido, um dia faz um omelete, um dia faz uma crepioca, bota um carboidrato sem glúten se você treina, né? Faz um pão, agora o pão, faz um pão com uma farinha diferente, né? Ou compra um pão com uma farinha diferente, que não seja uma farinha de trigo, um pão low carb, um pão com uma farinha de amêndoa, tudo. Tem hoje opções já de queijos mais curados, enfim, há como se fazer uma alimentação mais rica e melhor distribuída em nutrientes. Faz um guacamolezinho de abacate, né? Um iogurte Mas, com whey. mas o mais importante é a pessoa tá em entender que ela tem que. Eu brinco que você tem que abrir o coração. Porque assim, às vezes você tá ali há 30 anos, igual aqui na minha terra a gente chama pão, bolo, rosca de quitanda. Então você tá há 30 anos ali comendo a quitanda todos os dias. Mineiro sabe uma coisa mineiro sabe fazer bem, que é quitanda. Entendeu? Então aí a gente é acostumado aí, você vai numa padaria aqui, você tem assim zilhões de tipos de pães diferentes, de roscas diferentes, de biscoitos diferentes. E aí, realmente, às vezes a pessoa tem em mente que é só aquilo que tem para comer. Então você tem que estar disposto a entender e abrir seu coração para novos sabores e novos paladares nesse início, né? Perfeito. Ó, a Gabi mandou uma pergunta muito boa, Gabi Nascimento. Existem alguns alimentos que toda tentante deve incluir na alimentação diária? Regra para tentantes em relação à alimentação. Primeira coisa, não ficar em déficit calórico muito grande, tá? Então, primeira Uhum. coisa, você tem que, por exemplo, você gasta 2.000 calorias, 2.200 calorias, ou se você treina, né? E bota lá mais 300, 400 calorias de gasto no treino, você precisa chegar o máximo possível. O corpo, a fertilidade, ela é suprimida se você faz uma restrição calórica muito intensa. Então, você gasta 2.400 calorias no teu dia e vai comer 1.400, fica em 1.000 calorias de déficit. Isso não é bom para a fertilidade. O próprio corpo ele entende que isso é que você está em muito déficit calórico e ele vai fazer alterações hormonais, metabólicas, baixar a tua taxa metabólica basal para tentar suprimir isso aqui. Segunda coisa, proteína. Tem que bater meta de proteína, tem que ter boas fontes de proteína, tem que ter proteína em todas as refeições, tem que ter proteína no café da manhã, tem que ter proteína no almoço, os aminoácidos, a glicina, a cisteína, a valina, a glutamina, leucina, esses aminoácidos, tirosina, eles são muito importantes para a formação de hormônios, são muito importantes para a manutenção de massa magra, para a formação de antioxidante, nosso sistema antioxidante, para a detoxificação hepática. Então, uma boa meta de calorias, pode ficar um pouquinho em déficit se você estiver acima do peso, mas isso tem que ser calculado, por isso é muito importante a ajuda de uma Nutri. Então, vamos lá, você gasta 2.200 calorias, você pode comer 2.000 para ficar em 200 em déficit. Não pode ficar 500, 600, 700 calorias em déficit. Proteína em todas e boas fontes de gordura. O que seriam boas fontes de gordura? Azeite de oliva extra virgem, né? Sempre usar um fiozinho de azeite em cima na finalização dos teus pratos, sem aquecer, né? O abacate, o coco, as gorduras provenientes Castanhas. de castanhas oleaginosas, gorduras provenientes de carne, por exemplo, um salmão, um peixe que é um pouco mais gorduroso, mas é uma gordura boa, isso não precisa ter medo, temos que ter boas fontes de gordura. E evitar gorduras inflamatórias, evitar óleos vegetais, de milho, de palma, de canola, isso são altamente inflamatórios, 5 ômega 3. Evitar o óleo contido, escondido, doutor, mas não como óleo, não como fritura, mas come bolinho, come a tortinha, come o pãozinho francês, come as coisinhas e isso vai, uma xícara de açúcar, uma xícara de farinha, uma xícara de óleo, né? Tá ali, então. E os carboidratos, né, Mara? Os carboidratos que Deus fez, eu sempre brinco isso com as minhas pacientes, né? Deus fez a abóbora, fez as frutas, fez os vegetais, fez a batata, fez isso. Agora, Deus não fez o bolinho, a lasanha, o macarrão, a massa,
né, isso, o salgadinho, a bisnaguinha, isso tudo quem fez foi o padeiro, foi a indústria alimentícia. Então, regra geral, não ficar em déficit calórico muito intenso, botar proteína em todas as refeições, boas fontes de gordura, evitar as gorduras inflamatórias e carboidratos que Deus fez. Não precisa ter medo das frutas, tá, gente? Porque a gente teve uma época da frutofobia, da bananofobia, né? Não podia comer banana de jeito nenhum e não existe isso, né? Tem uma pergunta aqui que é interessante, que da questão do anticoncepcional, do uso prolongado de anticoncepcional e infertilidade, Léo. Eu queria te ouvir falando sobre isso, achei legal, quero saber sua opinião. Perfeito. Bom, indiretamente o anticoncepcional ele não vai afetar a fertilidade. Então, vários estudos mostram isso, que se você usou 10, 15, 20 anos de anticoncepcional, isso não está relacionado diretamente à perda de fertilidade, à perda de reserva ovariana mais rápido, mais acelerada, assim como também ele não preserva a fertilidade. Aquela ideia de que, eu usei e bloqueei minha menstruação com anticoncepcional. Os óvulos, né? Não, a taxa de atresia, a taxa de perda folicular, ela meio que é programada, ela é estável, ela é constante, independentemente se você está bloqueando, se você está usando algum método contraceptivo ou não. Agora, o anticoncepcional, com certeza, de uma maneira indireta, ele pode mexer na fertilidade. É só você entender um pouquinho de fisiologia, de um pouquinho de bioquímica, um pouquinho de mecanismos que a gente vai perceber que o anticoncepcional, de uma maneira indireta, ele afeta a fertilidade. Como? Primeira coisa que o anticoncepcional faz, a gente, na nossa microbiota, a mulher, na microbiota uterina dela, a formação de lactobacilos, aquela flora lactobacilar, né, ela é dependente da ciclicidade hormonal. Então, aquele ciclo em que há uma primeira fase com estrogênio, depois uma ovulação, e aí aquele endométrio, aquele tecido endometrial que foi proliferado, preparado pelo estrogênio, depois sob uma ação da progesterona, isso mantém uma flora e mantém um sistema imune capaz, uma tolerância imunológica, sistema imune capaz de permitir uma implantação. Então, quando você toma o anticoncepcional por muito tempo, você altera, já existem vários estudos, toda a tua flora, então você diminui a receptividade endometrial. Segunda coisa, você altera a tua flora intestinal também. O anticoncepcional, ele causa disbiose. Além de causar a disbiose, a alteração da flora intestinal, que pode estar relacionada à proliferação de bactérias gram-negativas, aumento de exposição a bactérias gram-negativas, ao LPS, que são membranas, proteínas de membrana celular dessas bactérias que levam à inflamação, ativação do sistema inflamatório, sobrecarga hepática. Essa desbiose também depleta a absorção de B12, de zinco, de B9, de selênio, de vários micronutrientes que são importantes. Além disso, a pílula anticoncepcional, quando ela é absorvida pelo intestino, além de ela causar toda essa desbiose, de ela inibir a absorção de micronutrientes fundamentais, ela vai sobrecarregar o fígado. Ela vai aumentar bastante proteínas, como essa HBG, como a CBG, como a TGB, que é a proteína que liga os hormônios tiroidianos. Ela vai afetar diretamente a função tiroidiana, e os hormônios tiroidianos, eles são imprescindíveis para a saúde ovariana. Então, seja por alteração de microbiota, por depressão de micronutrientes, por aumento de inflamação e o mais importante, que é um dos nossos alvos da live hoje, o uso crônico de anticoncepcional, o uso aumenta sim a resistência à insulina e está associado ao ganho de peso. Tem 2 estudos bem grandes e bem clássicos dentro da ginecologia que mostram que quanto maior o tempo de uso do anticoncepcional, maior a tendência de ganho de peso, obesidade e resistência à insulina. E por diversos fatores indiretos, mas não relacionados diretamente a mecanismos ovarianos ou de perda de fertilidade diretamente, mas por inflamação, alterações de nutrientes, de hormônios, de microbiotas, os anticoncepcionais eles são de uma maneira ruins e devem ser prescritos apenas com critérios e não de uma forma banalizada, pelo menor tempo possível, e quanto antes essa mulher ela conseguir métodos não hormonais ou métodos, enfim, definitivos ou outros métodos, é melhor para a saúde dela. Sem sombra de dúvidas, né? Eu falo que assim, a gente não é que a gente não pode usar o anticoncepcional. O que não pode é uma menina com 13 anos começar a usar anticoncepcional para tratar a pele e esquecer que isso aí é um remédio que ela está usando, e aí de repente aos 30, 35 ela se depara com o uso de 20 anos de uma medicação, né? Você passou 20 anos da sua vida bloqueando todo o seu eixo hormonal, não deixando, não se conhecendo. Então, acho que isso é um ponto muito importante, sim, está relacionado à resistência à insulina e sim está relacionado ao ganho de peso.
essa história de que você não ganha peso com anticoncepcional, não existe. Existe sim, o ganho de peso acontece com o uso do anticoncepcional, né? Acontece por diversos mecanismos, pela ação hepática mesmo, né? Pela ação também de microbiota e pela ação de depressão de nutrientes e principalmente por alteração do metabolismo da formação de hormônios tiroidianos, né? Então, tem 2 estudos bem importantes que associam o uso do anticoncepcional com Que resistência mostram à que não insulina. é nossa opinião, né, Léo? Exatamente, até dizem que é o tratamento para a síndrome dos ovários policísticos, né? Quando na verdade, pelo contrário, o uso crônico do anticoncepcional na síndrome de ovários policísticos pode contribuir para a causa, que na verdade é um distúrbio metabólico, um distúrbio de resistência à insulina, né? Que vai levar à alteração de secreção de LH, de FSH e, enfim, de todo o metabolismo que vai levar ao aumento de produção de androgênios, de testosterona, que vai levar aos sintomas e à infertilidade, à anovulação e infertilidade na SOP. Então, não só não trata a SOP, como piora os parâmetros metabólicos e as causas, né, a verdadeira causa, e desregula ainda mais a longo prazo se for usado contínuo. Certo. Espaço Estético, estou mandando aqui que está tomando DHA, vitamina D, para fazer uma FIV, minoxidil com enzima Q10, preparando tudo. Isso é muito importante, essa preparação que foi o que a gente falou, né? Preparar todo o terreno para quando for receber o embrião, você está preparado para isso, né? Sim, eu acho que tem que avaliar os exames, não tem como fazer não existe uma fórmula para todos, apesar de todos esses suplementos que você postou aí, por exemplo, não sei se você tem necessidade de usar mioinositol ou não, eu não sei se você tem a necessidade de usar DHEA, que é uma reposição hormonal, que se você não houver necessidade de você usar ele pode piorar a tua fertilidade em vez de te ajudar. Então, não há uma fórmula pronta para melhorar a fertilidade ou para preparar a gestação. Senão seria muito fácil, eu já teria patenteado essa fórmula, porque é uma das coisas que eu mais estudo são os ativos relacionados. Eu acho que o grande segredo do tratamento, viu, Espaço Estético, é a individualidade. Eu acho que é aí que está a grande mágica do bom médico e daquele médico que vai chegar e vai te passar uma fórmula pronta ou vai te passar coenzima Q10 para todo mundo, minoxidil para todo mundo, DHEA para todo mundo. Isso não existe, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação para melhorar a fertilidade, a gente tem que olhar para o todo. Primeiro, começar pelos parâmetros, pelo lifestyle, né? Não adianta nada você tomar o DHEA ou o mioinositol e tá com uma dieta rica em carboidrato. Vamos pensar que você está usando o mioinositol para uma resistência à insulina, por aumentar a sensibilidade no receptor da insulina, e você tá com uma dieta com pico de insulina o tempo inteiro. Então, a gente tem que olhar sempre para o macro, né, Mário? Eu sempre falo isso para minhas pacientes. Por exemplo, assim, a gente sabe que a obesidade, por exemplo, ela está relacionada à infertilidade, à alteração, à inflamação, estresse, oxidação. E não adianta nada você estar tomando curcumina, resveratrol, berberina, várias coisas que vão ajudar na antioxidação da infertilidade se você não corrige sua dieta, né? Não adianta a base, você... né? É o macro e o micro. As pessoas elas ficam perguntando: eu devo comprar um filtro de água alcalina e aí com esse filtro... Não, o filtro de água alcalina é um micro. Se você já está fazendo exercício físico, você já está dormindo bem, você já está corrigindo o teu sono. Do bolo. Não é, É a cereja do bolo. Então, né? assim, eu acho que você não começa por esses detalhes, porque às vezes... Sabe o que eu me pego, Léo? Às vezes muitas pessoas me mandam perguntas assim, desses detalhes. Por exemplo, doutora, onde eu trabalho, eu não consigo levar, ou eu vou comer na rua, ou eu levo minha marmita e esquento no micro-ondas. Então, o que eu faço? Eu falo tá? Eu prefiro levar a minha marmita, esquentar no micro-ondas e eu ter usado um óleo de qualidade, um tempero de qualidade, a comida que está ali dentro ser saudável. Eu levo num pote de vidro, porque aí eu estou diminuindo as minhas chances, meus riscos e tudo mais, do que eu comer um estrogonofe no restaurante de frente do meu consultório que não foi esquentado no micro-ondas. Mas aí foi feito com óleo de soja, feito cheio de sal, de tempero pronto,
com um monte de creme de leite, de gordura ruim. Então, assim, eu acho que isso aí é uma coisa tão importante da gente falar porque o micro do micro é fácil comprar o filtro e colocar ali, né? O difícil é Perfeito. beber a quantidade certa de água. É verdade. Eu sempre digo assim que tudo que a gente faz em casa, né, principalmente para essa questão de mudar hábitos alimentares, é melhor. Por exemplo, assim, eu tenho gosto muito às vezes de comer, por exemplo, um lanche, né? Só que eu não vou pedir o lanche lá da lancheria, tal, na chapa o cara joga não sei quantos de óleo e vem todo gorduroso, banhado na gordura. Não. Às vezes que eu quero comer um lanche, eu compro um pão multigrãos, ou eu mesmo faço meu pão com uma farinha diferente. Eu pego uma carne de boa qualidade, um patinho, um alcatra, eu mesmo peço para moer. Aí eu separo uns alface, uma salada, alguma rúcula, alguma coisinha. E eu faço o meu próprio sanduíche, meu próprio lanche em casa. Então, sempre que a gente prepara, então, a gente consegue fazer. E aí, as receitas aí, elas são infinitas, né? Então, por exemplo, você quer fazer uma pizza, então tá com vontade de fazer uma pizza. Cara, em vez de pedir aquela pizza lá da lanchonete, lotada de gordura, daquela farinha densa, com borda, não. Cara, pesquisa uma massa funcional de pizza na internet, faz uma massinha, deixa descansando, pega um molho de tomate, que tu olhe os ingredientes, esteja ali, tomate, né, que não tenha É. cheio né, passa lá, bota um frango desfiado, bota azeitonas, bota alguma coisa, então a gente consegue, né, do mesmo jeito que hoje é muito fácil a gente conseguir ter uma dieta junk, fácil, fast food, iFood, nada, também, principalmente quem está em grandes cidades, a gente já mais interior, mas quem está em grandes cidades tem várias opções saudáveis. Eu fui para São Paulo agora, né, ali no curso que a gente participou junto de reposição hormonal, e, meu, ali, São Paulo era muito fácil para você pisar o pé, soltar o pé na jaca, e tudo é muito bom, né, e muito Tudo é acessível, mas muito bom. também tem muita opção saudável. Cara, você quer comer alguma coisa saudável? Eu nunca vi, você abre o iFood e bota lá saudável, você vai achar pouco, você vai achar wrap, você vai achar salada, você vai achar um monte de coisa também acessível. Então, a gente tem que, eu acho que o mais importante no processo de emagrecimento, no processo de melhorar fertilidade, no processo de desinflamar, no processo de cuidar do intestino, no processo de melhorar a saúde em geral, buscar o equilíbrio hormonal, melhorar sintomas, seja o que for, primeira coisa é você trazer o protagonismo para si. Parar de se vitimizar, parar de arranjar desculpa, parar então, assim, tentar entender que ninguém vai fazer por você. Eu não posso fazer. Segunda coisa, se cercar de bons profissionais, né? Para a questão de fertilidade, de obesidade, emagrecimento, tanto o médico quanto a Nutri, né? São importantes trabalhar. Dificilmente é importante ter essa associação de médico Nutri para te guiar, né? Para olhar suas individualidades, para olhar e falar assim, ó, você precisa disso, a melhor estratégia nutricional para ti é essa, o tanto que você vai ter que fazer de déficit é esse, ou você não precisa fazer déficit, a gente só precisa fazer um ajuste aqui. E a terceira coisa, aí sim, com auxílio profissional, né? Fazer sim suplementação, modifica muito, ajuda a desinflamar, ajuda a emagrecer, né? De uma maneira consciente, de uma maneira responsável. Se tiver que usar medicação para emagrecer, ou se não tiver que usar, ou usar alguns suplementos que vão ajudar na resistência à insulina, como o próprio inositol, a berberina, um cromo, um vanádio, né? Melhorar, corrigir os déficits de vitamina D, melhorar esse intestino, olhar para esse intestino, olhar para esse fígado, ver se esse fígado não está com sobrecarga, fazer a dosagem de nutrientes. Então, esse é o micro, né? Mas o primeiro é o macro, é o estilo de vida, assumir a responsabilidade, procurar ajuda, dentro da ajuda, fazer as coisas mais simples, pequenas atitudes, né? Que nem eu te falei, da alimentação, buscar alternativas mais saudáveis e, por fim, botar a cereja no bolo, que é todos os suplementos que vão fazer sentido para ti dentro do que tu está buscando, dentro dos teus objetivos, seja emagrecer, seja gestar, seja se preparar, desinflamar, melhorar o intestino, enfim, né? E essa questão do protagonismo é tão interessante, né, que eu falo assim, que existem grandes diferenças. Eu trabalho muito com emagrecimento, eu falo assim, você quer emagrecer ou ser emagrecido? Né? Porque as pessoas às vezes querem sentar ali e acham que entrou, sentou no consultório, será emagrecido, mas não. Eu tô ali para segurar na sua mão, para te mostrar o caminho e para fazer você pegar o caminho mais curto. Agora, se você vai escolher andar naquela estrada ou não, aí você é a única pessoa capaz de ter essa resposta e saber qual é essa resposta. Hoje eu falei com uma paciente exatamente isso, assim, ela voltou e aí
toda cheia das desculpas, igual eu falei com ela, né? Tudo tinha um porquê. E eu falei para ela, falei, olha, aqui eu tô para te mostrar o caminho. Se você não estiver disposta a andar ali, infelizmente, eu não tô aqui para te enganar e te falar que a gente vai criar um método onde você não vai fazer nada, eu vou fazer tudo e que você vai conseguir chegar no resultado que você precisa, né? Para o paciente, a pessoa, todos nós temos que começar a entender isso, que nós somos os nossos maiores responsáveis pela nossa saúde. Quem escolhe andar no caminho da saúde ou da ausência de doenças ou da doença é o paciente. Hoje, com tanta informação, né, Léo? Com tanta informação gratuita que tem aí em Instagram, em rede social, a gente, mesmo quem não pode sentar, às vezes, na frente do consultório médico, ele tem uma grande oportunidade de aprendizado e de saber por onde caminhar e por onde andar, né? Perfeito. Eu sempre falo para os pacientes, eu vou segurar na tua mão e eu vou junto, te mostrando todo o caminho, mas eu não vou conseguir fazer por ti, vai ter que fazer a tua parte, né? Então, isso é o mais importante, esse protagonismo ali. A Daniela, ela pergunta uma pergunta bem interessante. Retirei o útero e ganhei muita gordura abdominal. Alguma relação ou não? Bom, Daniela, se foi só o útero, não há relação, tá? Tirei só o útero, né? Agora, a gente sabe que quando essa acúmulo de gordura abdominal, porque a mulher geralmente não ganha muita gordura no abdômen, né? Geralmente o padrão de gordura no abdômen é mais o homem. Está relacionado a baixos níveis de estrogênio, né? Então, o estrogênio é que dá, o hormônio estrogênio, o estradiol, é que dá aquela curva para a mulher. Justamente ele dá aquela curva para a mulher porque ele aumenta a distribuição de gordura no bumbum, nos culotes, na coxa, né? E o homem que ele tem mais acúmulo de gordura por causa de testosterona. Quando a mulher ela baixa o estradiol, ou mesmo, pode ver as mulheres que usam muita testosterona, ou querem hipertrofia, elas perdem aquele padrão, elas ficam mais masculinizadas, porque justamente elas têm mais testosterona que estradiol. Então, só vai fazer sentido esse acúmulo de gordura na região da cintura e de barriga se junto com o útero o teu médico removeu os ovários. E aí você agora está no estado de hipoestrogenismo e as mulheres em hipoestrogenismo, seja porque retiraram os ovários, ou seja porque entraram na menopausa, porque os ovários já estão mais envelhecidos. E com certeza para você ter tirado o útero, pode ser que já tenha algum desequilíbrio hormonal, que o retirada de útero não vai corrigir, por isso que é importante olhar para o metabolismo. Pode ser que esteja uma causa hormonal associada que esteja causando isso também. Então, vale muito mais agora olhar para os hormônios e para o metabolismo, porque acredito que, tanto pela sua retirada de útero, tanto por esse acúmulo, se tiver alguma causa hormonal, dá tempo de corrigir, é necessário fazer uma avaliação completa que vai te ajudar, com certeza. Essa aqui da Vânia é boa, ó. Como tratar a resistência à insulina sem utilizar o glifage? E aí é interessante isso, porque na verdade, até quando eu uso glifage, eu sempre falo que assim, ó, isso aqui não é o seu tratamento. O seu tratamento é o que você vai fazer na sua casa. Porque o que trata a resistência à insulina? Isso aí mesmo que a gente conversou durante a live. Diminuir o consumo dos carboidratos que não foram feitos por Deus. Adorei essa colocação, Léo. Você me vê falando isso, vou usar outras vezes. Fica à vontade, vale a pena, porque é bem fácil de entender. Quando elas olharem assim, olha aqui, ó, isso aqui é uma aula minha, Mara, vou até mostrar aqui, ó, isso aqui é uma aula minha, tá? De como você trata a resistência à insulina. Bacana, Com comida. exatamente isso aí. Esse é o tratamento, olha Comida aqui, ó. Feita por Deus. Tratamento de resistência à insulina. Isso aqui, sem glifagem, é alimento. É alimento que não vai te dar pico de insulina. Então, quando você... Olha que legal isso. Vamos pensar assim que você tem uma alimentação rica em insulina, né? Então, você tem uma alimentação que você de manhã come, acorda e come um pão, ou come uma tapioca, ou come alguma coisa, algum carboidrato, ou bota açúcar no seu café e você vai, pum, pico de insulina. Aí, no meio da manhã, você faz um lanchinho ou com uma bolachinha, ou vamos direto para o almoço. Daí, no almoço, você come arroz, feijão, batata, pega um pedacinho de massa, uma lasanha, alguma coisa, pum, pico de insulina. Ao meio da tarde, você come uma fruta ou come algum outro, um pedacinho de torta. No seu trabalho tem alguém de aniversário, levaram um salgadinho, um bolinho, pum, pico de insulina. E de noite, você vai lá e come um lanche, ou come um pão, ou repete o almoço, e no almoço chama macarronada. O dia foi muito estressante, vou pedir um sanduíche. Um sanduíche, pico de insulina. O tempo inteiro você está dando pico de insulina. Então, a tua insulina, ela
está muito alta. E, querendo ou não, do ponto de vista evolutivo, nós não fomos feitos, nosso metabolismo não foi feito para dar tanto pico de insulina e tudo. Pensa nos nossos ancestrais, pensa em 1900. A gente não saía de cá em 1900, pensa na sua cidade, em 1900, eu estou falando 1900, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha eletricidade suficiente, não tinha padaria, então você não saía de casa, passava no posto, pegava um pão de queijo, uma coxinha, um todinho, uma coca, e você tomando. Chegava no buffet, numa padaria de tarde, cheio de torta, de bolo, não era assim essa quantidade de alimentos. E aí, como que você faz para reverter o processo de resistência à insulina, né? Vamos pensar agora que você acorda de manhã, e você toma só um cafezinho preto ou um chá verde, sem açúcar, obviamente, né? E não come, faz um jejum, ou mesmo come um ovo mexido, ou com um abacate, ou come alguma coisa que não vai te dar um pico de insulina, né? Alguma coisa low carb, né? Então, o teu pâncreas, ele tá lá esperando, vou ter que dar um pico de insulina, lá vem o pão, lá vem. E aí, de repente, tu não deu. Não vem. Aí ele olha e fala assim, ué, não tive que produzir insulina. Aí chega no almoço e você come um peixinho grelhado, uma saladinha, alguns legumes. 2, 3 legumes. Então fez um prato, uma dieta aqui, ó. Fez esse prato aqui no almoço, tá? Você não deu pico de insulina, o teu pâncreas já não tá entendendo mais nada. Ele vai olhar e vai falar assim, ué, não tive que digerir aquela quantidade de amido, de coisas que entrou aqui. De tarde, você faz a mesma coisa. E à noite você faz, sei lá, novamente esse padrão de alimentação, tudo. Então, o teu dia inteiro você ficou sem insulina. O teu pâncreas ele está descansando. O teu músculo ele não precisa mais produzir agora, dar vazão para aquela quantidade de glicose que tu não no teu sangue. E isso repetidamente, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Essa baixa de insulina, essa dieta que você não precisa dar picos de insulina, é o melhor tratamento para a resistência à insulina. Então, quem tem resistência à insulina, vou falar aqui uma verdade que está muito descrita na literatura. A melhor dieta é low carb ou dieta cetogênica. Eu não estou falando que você tem que fazer isso para sempre. Para sempre. É uma estratégia nutricional que vai, de uma maneira muito eficaz e a melhor maneira, baixar os teus níveis de insulina, fazer você desinflamar, fazer você perder peso, e se você manter isso por 30 a 60 dias dentro de uma estratégia e depois reiniciar o uso consciente, o uso de carboidratos, vai te melhorar muito. Além dessas questões de alimentação, né, com baixo índice glicêmico, escolhendo, fazendo conscientemente uma estratégia alimentar com uma dieta baixa insulina, você associar berberina, um mioinositol, um glifage, um cromo, um vanádio, suplementos que vão... A vitamina D ajuda muito na resistência à insulina, a própria melatonina, botar um exercício físico de resistido, porque quando você trabalha o seu músculo, você aumenta a sensibilidade periférica. Então, devagarzinho, você vai começando a mexer o corpo, vai associando suplementos. Eu garanto para vocês, eu já reverti várias vezes resistências à insulinas brutais, com estratégia nutricional, suplementação desses nutrientes que ajudam e exercício físico, isso tudo em conjunto. Com certeza essa é a melhor estratégia se você está com resistência à insulina. E um ponto importante que eu acho que as pessoas às vezes não se atentam, que a gente fala muito da alimentação, da comida, mas quando você falou do café, eu lembrei disso. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tomo café só com um pouquinho de açúcar. E toma café o dia inteiro. Então, gente, esses pouquinhos de açúcares que você vai consumindo durante o dia, ou mesmo que você consuma 1, 2 vezes ao dia, é um açúcar adicionado. Então, não faça isso, não consuma, não adicione mais açúcar nas bebidas. Café, se você só toma café com açúcar e fala, já tentei o sem açúcar e não consigo, é porque você não gosta de café. Entenda, café é uma bebida sem açúcar. Né? Então, se você A bebida açucarada... Se você está adicionando, no fim das contas, você está adicionando caloria ali, você está adicionando uma coisa que não é o ideal. Então, se você não gosta, você gosta do doce do café, você não gosta de café. É diferente. Então, na hora que vai somando isso aí, é muito ruim. Então, até a Su tá mandando aqui que coloca canela no café, ela é minha paciente. Maravilhoso. A gente, às vezes, vai criando algumas estratégias assim, até para adaptar o paladar mesmo. Mas a gente tem que aprender que o paladar tem o doce, tem o salgado, mas tem o azedo e tem o amargo. Então, a gente tem que conhecer todos esses paladares aí.
E bebida açucarada é uma das piores coisas que tu pode fazer para tua saúde. Não tem valor nutricional nenhum. Você Nenhum. enfiar uma colher de açúcar em qualquer bebida, seja chá, seja refrigerante, seja suco, seja o que for, é péssimo para a saúde, vai te dar um pico de insulina de graça, não vai te saciar. É muito ruim mesmo. E aqui, Elizabeth, assim, ó, minha insulina era 21 e com dieta low carb está em 4. Obrigado pelo teu relato. É justamente sobre isso que eu estou falando. Várias e várias e várias pacientes com 20, com 30, com 18, com 15 de insulina, fazendo a estratégia alimentar correta, conseguem reverter. E aí você saiu, para quem não sabe, o ideal é menor que 10 a insulina de jejum, então ela tinha 21 de insulina de jejum, uma insulina muito alta, uma resistência à insulina franca, né? Que com certeza, se não fosse feito nada, não mudasse, evoluiria para um diabetes. E agora a insulina dela não é só normal, menor que 10, mas excelente, menor que 6, apenas com uma estratégia low carb, com certeza acompanhada. E parabéns. Não quer dizer que agora você vai ter que fazer isso pro resto da vida, mas conscientemente você vai perceber que o uso consciente de carboidrato, de tudo, vai ser muito mais, muito melhor, vai ser muito melhor para a tua saúde. E o que eu escuto muito, até de feedbacks de pacientes, Léo, que acredito que você também escute, assim, seja animador para quem está aqui começando, é que, assim, depois que você entra nessa vida saudável, você não consegue sair. Porque você tem muito mais disposição, você tem muito mais energia, seu trabalho rende mais. Você não consegue começar a comer tão errado de forma constante durante muito tempo. Você sai, às vezes, numa viagem, na outra, mas você fica doido para voltar à rotina, voltar aos seus hábitos, porque você vê que você rende muito mais. Perfeito. Concordo plenamente. O corpo ele precisa de uma flexibilidade metabólica. Quando a paciente fala assim para mim, doutor, eu não consigo fazer jejum, ou eu não consigo fazer uma low carb, não é que você não consegue, é que o teu corpo ele não sabe trabalhar com nenhum outro tipo de rota metabólica que não seja com glicose e com glicogênio. Então você está tão viciado, o teu metabolismo está tão dependente de glicose e de glicogênio, que quando você suspende, ou se você não dá esse glicose e glicogênio de uma forma direta, né, não dá esse carboidrato, não dá esse açúcar, o teu corpo ele não sabe o que fazer. Você se sente mal, parece que você tem dor de cabeça, você fica mal, com sono, não processa bem e aí desiste. Mas na verdade isso é 1 dia, 2 dias, 3 dias, porque o teu corpo ele vai começar a trabalhar com rotas metabólicas diferentes. Ele vai usar a gordura que ele tem armazenado para fazer as vias metabólicas produzir energia. Ele vai fazer corpos cetônicos. Ele vai entrar no estado de cetose. E essa sensação de ter menos açúcar, menos carboidrato, fazer com que o corpo trabalhe com rotas metabólicas diferentes, com corpos cetônicos, que ele mobilize esses ácidos graxos que estão em excesso, que está acumulado no tecido gorduroso para queima e que consegue trabalhar com isso, isso é fantástico, né? É muito bom para a saúde, é muito bom para o cognitivo, é muito bom para a longevidade, né? Para desinflamar. Então a gente sabe que restrição calórica, a gente sabe que o jejum intermitente, a gente sabe que essas condições de flexibilidade metabólica, você parar de dar açúcar e carboidrato para o corpo e deixar ele trabalhar com outras vias metabólicas, tem uma série de benefícios que daria para listar aí. Em relação à desinflamação, biogênese mitocondrial, controle de metabolismo celular, antitumoral, anticâncer, de prolongar telômeros, enfim, várias coisas bem interessantes. Né? Certo. Tem vários relatos aqui de gente que já parou de tomar o açúcar, olhou o açúcar no café, muito Que legal. legal. É bom ver a Legal. evolução, né? A evolução dos pacientes, de quem segue. E é isso aí. Outras pessoas colocando aqui do jejum que consegue fazer. Então é isso, né? É essa programação metabólica. E o seu corpo, ele conseguir viver essas várias programações, né? Então você tem momentos adequados para fazer jejum. Jejum também não é para todo mundo o tempo todo. A gente também tem momentos de low carb. E isso é Estratégia. interessante para as estratégias são interessantes exatamente para isso, para essa autonomia da sua saúde, porque essa é a base, né, Léo? Perfeito, eu acho que é estratégia, não é tudo para todo mundo, individualizar e ter consciência do que você está fazendo. Não, eu estou fazendo essa estratégia cetogênica, eu estou fazendo essa estratégia de jejum, estou me sentindo bem assim por esse período, mas nada é para sempre, né? Eu já fui o loucão da low carb, já teve um período da minha vida que eu fiz muito low carb, passei por isso. Hoje eu entendo a importância do carboidrato, principalmente para uma estratégia de quem está treinando, de quem não está visando emagrecimento, ou não está com resistência à insulina, então não tem alimento mocinho, não tem alimento vilão.
existe individualização sempre de acordo com o teu objetivo, com os teus exames e estratégias que a gente pode associar. Por isso que é importante sempre ter um guia, por isso que é importante não tirar nada da cabeça, não sair fazendo as coisas, consultar com o médico, com o nutrólogo, com o nutricionista, fazer avaliação metabólica, entender, mas porque é um recurso, há como a gente otimizar muito, né? A gente É precisa ter. interessante isso aí que você falou, que é bem isso, né? A gente tem várias fases aí durante esse processo e entender que para o seu objetivo, o que você vai usar, qual a estratégia utilizada pode variar bastante. E sempre tem um jeito, gente, porque às vezes, para você, nesse momento, vamos supor, tecnicamente falando, poderia ser a melhor opção um jejum, mas às vezes você não está emocionalmente preparado para aquilo. Eu falo que também não é só a gente estar metabolicamente preparado. Às vezes a gente precisa estar emocionalmente preparado também. Então, aquilo às vezes não é a melhor opção por esse motivo. Mas, no fim, quando você come comida de verdade, descasca mais, desembrulha menos, come o carboidrato feito por Deus e faz atividade física, cuida do seu sono e do seu estresse, você só tem a ganhar. Porque às vezes a gente sempre recebe pergunta, sou tentante, o que que eu devo comer? Ou então, eu estou grávida, o que que eu devo comer? E eu acho que muito mais do que eu devo comer é você saber que você não pode comer de rotina, no seu dia a dia, aquele industrializado. Então, para que tomar refrigerante? Para que consumir bolacha recheada? Para que consumir açúcar em excesso? Para que adicionar açúcar em tudo? Então, se você consegue gerenciar isso aí, de forma geral, descascar mais e desembrulhar menos, saúde você vai ter, que vai ser a base para tudo que você deseja. Perfeito. Assino embaixo, falo que o melhor detox é não se intox, né? Então, às vezes, pequenas mudanças de você não se intoxicar, de você perceber isso, e pequenas mudanças você já vão se sentir bem melhor e já vai causar grandes diferenças. Foca no macro, né? Aquilo que a gente falou, micro, primeiro você ajusta o macro, primeiro ajusta o sono, a dieta. Eu acho que o melhor nome, realmente, Mário, para essa medicina integrativa, funcional, é lifestyle medicine, ou medicina do estilo de vida. É o que mais se Uhum. enquadra, porque no fundo, é a base de tudo, é o que dá o start, é o que faz as grandes mudanças, e obviamente vai ter momentos que a gente tem que intervir, tem que fazer, né? Certo. Vamos ver aqui se tem mais alguma antes da gente fechar. Ó, Vários pacientes tu aqui fazendo relatos. Meus pacientes são muito maravilhosos. Ó, hoje sou mais saudável por causa da Marcela. Graças a eles, orientação. Eu só ensino. Você é saudável porque você escolheu ficar lá. Meus Boa. níveis de hoje são todos controlados. Ela é minha salvação. Não consigo mais me alimentar mal. Que bom, fico feliz. No Maravilha. fundo, é tão simples. A gente que complica a alimentação se empanturrando com o que não deve. E isso é uma coisa muito legal. A Alessandra também é minha paciente, que a gente sempre conversa disso, né? Que a gente, quando vai mudar de vida, a gente acha que vai ser muito difícil, mas não é. Né? Quando a gente volta, quando o paciente volta e ele está já imerso nesse meio, ele sempre tem esse retorno de tipo, gente, é muito mais fácil do que eu imaginava. Porque realmente a gente não precisa complicar, né? A gente não precisa daquele monte de detalhes. Perfeito. É isso aí. Certo? Vamos encerrar. Então, gente, tira foto aí da gente, posta, compartilha. Eu tô com um monte de coisa. Eu não sei tirar a conversa de cima para eu tirar o print. Tá tudo Fa- certo. Faz uma pose aí, Léo. Arrasaram, meninas, meninos presentes. Muito obrigada. Obrigada, viu, Léo? Foi muito bom. Podemos fazer mais, viu? Adorei. Obrigado, gostei bastante também. Acho que a gente conseguiu passar um recado legal, explicar algumas coisas, alguns conceitos bem interessantes, né? Fiquei bem feliz, obrigado pelo convite e estamos aí para novas lives. Obrigado a todo mundo que ficou aí, né? Participou, mandou recado, pergunta. Acho que é sempre importante essa troca, né, Mário? Exatamente. Então, E quem não segue o Léo passa a seguir, quem me segue passa a seguir, tá, gente? Que a gente sempre tem bastante informação aí. Léo sempre abre caixinha de pergunta também, né, Léo, para tirar bastante dúvida. bastante, bastante. Então Podem, estaremos sempre fico aí. aberto aí para dúvidas, esclarecimentos, enfim. A gente sempre está aí fazendo bastante conteúdo, né, Mário?
Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau.